Bom dia a todos. Hoje é o capítulo 8, do Estudo Nosso Lar, Organização de Serviços. No capítulo anterior, terminamos o nosso estudo com o entendimento de André sobre a realização de um grande desejo através da vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Agora, no estudo de hoje, André recebe informações de Lísias sobre como funcionam os serviços da colônia e como eles são organizados. André, após algumas semanas de tratamento, ele sai pela primeira vez em companhia de Lísias e fica impressionado com o que vê. Grandes e largas avenidas, repletas de grandes árvores, ar puro e uma atmosfera de grande tranquilidade espiritual. Espíritos iam e vinham num trabalho constante. Não tinha ali sinais de inércia ou preguiça. A maioria trazia olhares simpáticos e acolhedores. Lísias, então, explica para André a origem da colônia Nosso Lar. É uma antiga fundação de portugueses distintos, desencarnados no Brasil, no século XVI, dizendo que no começo os trabalhos foram muito difíceis e que foram necessárias muitas consultas ao Ministério do Esclarecimento, porque assim como na Terra, havia enormes extensões de negatividade, e somente através do trabalho perseverante, a solidariedade fraterna e o amor espiritual conseguiram vencer. A cidade do Nosso Lar, ela tem o formato de uma estrela de 6 pontas, que é esse daí, ó. Esse foi o primeiro desenho que surgiu para nós, para nos dar referência da colônia do Nosso Lar. E ela foi recebida pela mediunidade da dona Egorina Cunha, sobrinha do seu Eurípides Barçanufo. Então, aí no centro dessa estrela se encontra a governadoria. Fica localizada em uma praça muito bonita, com grandes jardins. No centro da praça ergue-se um palácio de grande beleza, encabeçado por torres soberanas que se perdem no céu. E foi dali da governadoria que os fundadores da colônia começaram. É o ponto de convergência dos 6 ministérios. Todos começam na governadoria e se estendem de forma triangular, explicando que é ali que vive o orientador, ou seja, o governador, dizendo que ele tem a colaboração de 3.000 funcionários, mas que ele é o único que não tira férias, nem mesmo seu tempo para o descanso. É um trabalhador infadigável e que assiste a todos os setores da colônia, e em cada ponta das estrelas está localizado um ministério, que é orientado por 12 ministros. No alto dessa estrela está localizado o Ministério da União Divina. Esse ministério tem o objetivo de conectar, de ligar a cidade de Nosso Lar com as esferas superiores. Os serviços mais sublimes são realizados neste ministério. Depois vem o Ministério da Elevação. Ali são feitas orações coletivas e também definidos os programas para a elevação espiritual dos habitantes da colônia. São estes 2 ministérios que ligam o Nosso Lar ao plano superior. O terceiro é o Ministério do Esclarecimento. Este é responsável pelo acesso ou não aos arquivos das vidas passadas dos habitantes da colônia. O quarto é o Ministério da Comunicação. E como o próprio nome diz, é o responsável pelo intercâmbio com os espíritos, que ainda estão encarnados. E é interessante lembrar que foi deste ministério que o André Luiz ditou o livro, esse livro, que é o Nosso Lar, para o nosso querido Chico Xavier. E o quinto é o Ministério do Auxílio, onde André e Lísias residem. Existem ali casas residenciais, edifícios, abrigos, instituições adequadas às tarefas deste ministério. Ali moram orientadores, operários e outros trabalhadores de diversas funções. É um local de atendimento a doentes. Ouve-se também as preces e as selecionam e preparam-se reencarnações terrenas.
e principalmente socorrem os habitantes do umbral e também aqueles que choram na terra. Enfim, ali auxilia em todo o processo de sofrimento. Clarencio, de quem já ouvimos falar no começo do estudo, é um dos ministros do auxílio. E o sexto é o Ministério da Regeneração. Entre outras tarefas, ele tem a função de preparar os espíritos que irão reencarnar na Terra. Então, agora a gente queria também, eu gostaria de também destacar alguns pontos deste capítulo que nos chamam a atenção. Vamos ver, André Luiz ficou sabendo que o local onde ele estava sendo atendido eram as dependências do Ministério do Auxílio, onde naquela zona de trabalho realizava diversos tipos de trabalho. Então vamos ver qual eram esses trabalhos que ali realizava. Atendia-se aos doentes. Era onde se preparava a recuperação dos espíritos que eram recolhidos da zona de sofrimento chamado umbral, espíritos já em condições de receber o auxílio do plano mais alto da vida, pois muitos não se encontram nessa condição para serem recebidos para o tratamento na cidade do nosso lar ou em qualquer instituição de tratamento existente no plano espiritual. Vejamos o exemplo de André Luiz, que passou por 8 anos nas zonas do umbral, até que rompesse dentro dele mesmo um surto de espiritualidade, através da oração, para que houvesse essas condições íntimas para que seu recolhimento pudesse ser realizado. Ouve-se rogativas e selecionam-se preces. Isso nos demonstra que nossas orações são ouvidas, mas que nem todas as preces serão ativamente atendidas. Lógico que nenhuma prece é em vão, mas elas são com certeza selecionadas, levando em conta a necessidade e merecimento de cada um, não sendo a nossa vontade que determinará o atendimento justo, mas sim o que realmente nos seja preciso. Somente a espiritualidade superior poderá entender que seja justo em nossas orações. E lá também organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. São dessas zonas de trabalho que caravanas e espíritos vêm em missão de socorro, sejam na esfera de sofrimento espiritual ou aqui na esfera física, para assistir às nossas necessidades de elevação. E vemos isso no livro que seguem a obra de Nosso Lar, também do Espírito André Luiz, por Chico Xavier. Isso nos traz imenso conforto, nos dizendo que jamais estamos sozinhos e desamparados, porque o socorro espiritual se faz presente sempre onde haja necessidade. E lá também estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Então vemos mais à frente neste livro que os espíritos estudavam a necessidade de aumentar a dose de preocupações a determinada família, para neutralizar a existente lembrança da desencarnação do chefe da família, cuja amargura estava causando sérios prejuízos ao recém-desencarnado. E por isso vale a pena lembrar e agradecer por tudo que recebemos, seja as dificuldades que se apresentam, os esforços que realizamos e por tudo que vem para nos ajudar sempre. A cidade Nosso Lar é uma colônia e é essencialmente de trabalho e realização. É uma organização que se aperfeiçoa dia a dia. Com isso, todas as pessoas que lá fazem parte podem ter a certeza que serão convidadas a se harmonizar com os métodos de trabalho que se transformam para o bem sempre, não tendo ali espaço nem para a dúvida, nem para a indisciplina, para a rebeldia e nem para a preguiça. Com certeza, o espírito convidado a fazer parte dessa grande família deverá ter já em si conquistas íntimas de amor para se adaptar às normas de convivência da colônia, que requer muita disciplina e determinação para o bem. O Nosso Lar é uma zona de transição, e na grande maioria dos espíritos ali socorridos estarão realizando a tarefa de reabilitação de suas condições
recebendo a educação necessária, aprimoramento de conhecimento e oportunidade de trabalho para futuramente retornarem para as tarefas da reencarnação com muito mais proveito. E aqui Lísias, então, em dado momento, ele se refere ao ministro Clarencio como nosso chefe amigo, dando-nos a entender que é bem diferente, né, a convivência daqui na Terra, porque a gente já fala em chefe, né, a gente já fica, tem chefe que quer ser subordinado, né, aquele chefe autoritário. Então, aqui faz, ó, dando-nos a entender como é diferente a convivência dos espíritos nessa colônia espiritual. Ele se refere ao seu superior como um chefe amigo, tão diferente dos costumes daqui da Terra. Nos faz entender que o ambiente espiritual da colônia seja de muita paz, onde o superior não se isola na sua condição de comandante, mas desce ao nível dos seus subordinados. E ele se refere também ao governador, que é o mais alto posto da colônia, e que diz que ele é o colaborador mais intenso, pois ele nem mesmo quase nunca repousa, nem mesmo ao que se refere às horas de sono, demonstrando a grandeza desta alma, que faz exemplo para todos. E neste capítulo nos é revelado que nenhuma transformação ocorre aqui na Terra. Não acontece mera e simplesmente, mas tudo isso procede da inspiração dos planos superior. E a descoberta da cura de uma doença, as invenções, as revoluções da arquitetura e da engenharia, que nenhuma organização útil se materializa na crosta terrestre sem que o início deste projeto aconteça na esfera espiritual. E aqui, ó, nós estamos mostrando, aqui é uma torre em Dubai, que com certeza ela foi inspiração que veio através do plano espiritual. A gente acredita, né, que essa torre ela tem 800 metros de altura e que pode ter sido inspirado nas torres do palácio da governadoria do nosso lar. E aqui, quando Lísias termina então as explicações, André se mostra muito surpreso com a organização desses trabalhos, dizendo que nunca tinha imaginado que depois da morte física houvesse tão completa organização no mundo espiritual. Recebendo a orientação de Lísias, falando que somos tão grosseiros aqui na Terra, como se um véu nos impedisse de ver que a ordem vem do mundo superior e que toda manifestação útil da Terra parte de um plano superior. No Livro dos Espíritos, na pergunta de número 1, temos a pergunta: que é Deus? E vem a resposta simples: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não haveria possibilidade de segurança sem alimentarmos a ideia de uma fonte criadora e imortal. Deus estabelece leis na sua casa, que cuida da harmonia. Ele não esqueceu nem do fraco, nem do forte. E assim como tudo foi Deus que traçou o progresso, e somente através do trabalho, ambos, o fraco e o forte, vão evoluir moral e espiritualmente. Logo, se estamos sempre sob a orientação de influência dos espíritos, é certo que os princípios de organização também vêm do alto. A suprema inteligência está sempre ao nosso lado, sempre falando aos nossos ouvidos, em todas as dimensões no nosso entendimento. Mas, infelizmente, né, nós ainda nos fazemos de surdo aos apelos de Deus e sofremos as consequências de nossa ignorância, tanto moral quanto espiritual. E após as explicações de Lísias, André caminhava calado, admirando as torres maravilhosas que pareciam sumir no firmamento. E é isso daí, gente. Pegaram o Europos. Pegaram o quê? De onde vêm essas energias? Em breve, engenheiros vão reencarnar para levar tecnologias semelhantes a essas ao planeta. Que tipo de tecnologias? Como usar o magnetismo, por exemplo. A vida na Terra é uma cópia daqui, André. Nascer, morrer, renascer, muitas vezes, tantas vezes quanto necessário. É da lei. Ei, pare de ler meus pensamentos. Você está bem melhor. Ah, não sei porquê. Quem reclama tem tempo para sorrir? Doutor André! Que surpresa!
Meu Deus do céu. O senhor por aqui não está lembrado de mim, não? Dona Amélia. O senhor me atendia sempre no fim do dia. Era eu mais o meu marido. Não cobrava nada. Ah, sim. A senhora tinha dores na cabeça. Dores na barriga. Claro. Melhorou? Eu morri, né? Fiquei boazinha. Ai, tô aqui esperando o Antenor. Ai, ele era cheio de doença, o senhor lembra? Mas morrer que é bom, nada. Minha senhora, desculpe, mas o doutor André ainda é recém-chegado. Eu tenho certeza que o senhor veio direto para cá. Não precisou ficar naquele lugar horrível. O senhor é um homem bom. Não tem erro. Veio direto para o nosso lar. Doutor André, assim que o senhor estiver atendendo, eu venho lhe fazer uma visita. Obrigado, dona Aurélia. Amélia. Amélia. Quando for assim, melhor não dizer nada. Obrigado pelo conselho. Você podia ser ministro. Tá bem, vou lhe contar um pouco da história desse lugar. Mas preste atenção, que eu vou dizer tudo uma vez só. Combinado? Combinado. Esse aqui em frente é o Ministério da Elevação. Nosso lar foi construído no século XVI. Tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Ali temos a União Divina, que trata dos assuntos das esferas superiores, junto com o Palácio da Governadoria. Esses são os prédios do esclarecimento e comunicação, que cuidam de pesquisas e mensagens para os familiares da Terra, entre outros assuntos. Você está no Ministério da Regeneração, que fica ao lado do Pavilhão da Reencarnação. Que eu devo confessar, não gosto muito. Por quê? Um dia você vai saber. A praça principal abriga em cada uma das 6 pontas da estrela um ministério. Existem 72 ministros na cidade, André. Assim como os sopros de Deus.